Olá mamãe, estamos aqui para mais um vídeo hoje. E esse vídeo para mim é super especial, porque nós estamos num cenário novo, que foi construído com muito carinho para vocês. Confesso que quando a gente começou a desenvolver esse cenário, começamos a construção desse cenário, parecia que eu estava construindo o novo quartinho da minha bebê. Então é todo assim, cheio de emoção que eu venho aqui trazer vocês para esse novo vídeo, né? E também temos uma novidade. Esse tema quem escolheu foi as minhas mamães das redes sociais. Nós colocamos uma enquete com 2 temas para ser abordados e aí o que ganhou foi esse, sobre o choro do bebê. Por que será que esses bebês choram tanto? E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre os principais motivos pelos quais os bebês choram, que é super normal, mas a gente como mãe, como pai inexperiente ou de primeira viagem, ou até mesmo pais de outros filhos que não eram tão chorões, ficam um pouquinho desestabilizados com esses momentos de choros constantes dos nossos bebês. Nós não queremos que os nossos bebês fiquem com fome e nem com dor. E o choro para as mães e para os pais é significado de choro e fome. E na verdade não. Não é somente isso que causa o choro do bebê e esse descontrole para ele lidar com essas emoções. Então a gente vai falar um pouquinho. Eu como mãe passei por essa experiência por 2 vezes. É claro que na minha segunda filha foi muito mais tranquilo do que na primeira. Na primeira mesmo, sabendo de toda essa bagagem, a inexperiência como mãe me deixava com o coraçãozinho meio abalado quando começava aqueles choros constantes que eu não conseguia identificar. E aí é tentativa e erro. A gente precisa conhecer aos poucos o nosso bebê. Então, assim, uma dica super importante é que você vá observando o seu bebê com o passar dos dias. A gente fica meio engessada no comecinho, sem saber o que tá acontecendo, porque é tão novo pra gente quanto pro bebê, né? Essa nova vida que tá sobre a nossa responsabilidade. Então, a gente precisa identificar aos poucos o que esse bebê quer. E esse vídeo não é só para você, mamãe, é para o papai também. Por que que eu falo isso? Porque que eu sempre trago os papais nas minhas consultorias e agora eu tô trazendo para os meus vídeos. Porque o apoio e a ajuda dele nesse momento, quando a mãe já está com o emocional mais abalado por conta do choro, é ele que vai conseguir acalmar o bebê. A gente como mãe, a gente acha que só porque a gente tem o peito, que é uma fonte de alimento, é a única pessoa que vai conseguir acalmar o bebê nesse momento de choro descontrolado. E na verdade não é assim que funciona. Se você está estressada, irritada ou já saiu do controle por conta do choro, você é a última pessoa que vai conseguir acalmar o seu bebê. Por isso que quando o pai pede o bebê, dá ele aqui que eu acalmo, pode dar e confia porque ele vai conseguir. Os pais, eles costumam estar mais distante, mas quando eles precisam ajudar, eles conseguem ajudar nesse momento. Então o pai sai pra rua, vai ficar longe de você, porque esse seu nervoso passa pro bebê. O bebê, ele é um reflexo da mãe. Então se você desestabilizou, o bebê também vai desestabilizar e ao invés dele ficar calmo no seu peito, ele vai ficar chorando mais e muitas vezes pode até machucar o seu peito por conta daquele excesso de sucção, porque ele tá chorando e você quer colocar no peito. Então a gente precisa entender o motivo. Então vamos lá. Por que será que esses bebês choram tanto? Assim que o bebê nasce, é tudo muito novo para ele, né? Ele ficou durante 9 meses na sua barriga, num lugar aquecido, num lugar confortável, que com o passar dos meses ele foi se adaptando com o espaço que ele tinha para ele se desenvolver. E foi ficando mais apertadinho e aquele aconchego do seu útero deixava o seu bebê mais calmo, até porque ele não tinha muito espaço para ele se movimentar. E aí acontece o nascimento e o seu bebê fica lá todo perdido dentro de um berço, que esse berço é um lugar que ele tá numa superfície dura, né, basicamente, e ele tá muito solto. Então ele começa a ficar precisando, ele começa a precisar de que você diminua aquele espaço. Por que que os bebês ficam quietos,
quando estão chorando e você traz ele para o aconchego do seu braço, deixa ele mais apertadinho ou faz um charutinho, ele fica calmo. Porque isso remete o que ele sentia dentro do útero. E ele está próximo da mãe, acalenta ele com o barulho do coração. Então é muito comum o bebê, quando a mãe está super calma, ficar quietinho só no colo da mãe. Então não precisa necessariamente estar no peito. Então o bebê, quando ele nasce, ele tem esses desconfortos e ele precisa regular a temperatura do corpo. Então ele precisa fazer muita coisa na qual ele não precisava fazer na sua barriga. Então o motivo do choro são vários. Não significa somente a fome e a dor, tá? Mas o primeiro motivo que todas as mães falam, que é esse considerado fome, e o medo delas que eles sintam fome. Na verdade, a fome, ela é uma consequência de uma mamada não realizada com sucesso. Então, aquelas mamadas que são mais demoradas, que não são tão efetivas, pode sim ter algum prejuízo e levar esse bebê a estar com fome. Mas muitas vezes não é a fome, é só o acalento do peito, estar próximo da mãe que ele precisa naquele momento. Porque quando o bebê fez uma mamada eficiente e começa a chorar, a mãe oferece o peito de novo, geralmente ele tá chorando porque ele tá com desconforto abdominal por conta do excesso de mamar. Então isso causa dor. Então não é o mamar que vai acalmar tudo nesse momento. Na verdade, você precisa identificar. E qual é a outra forma que o bebê chora muito? Por que será que ele chora muito? Ele pode chorar também por conta das cólicas. Mas as mães precisam ter em mente que a cólica ela não é desde o primeiro dia de nascimento. A cólica ela só começa a acontecer depois de 15 dias de vida do seu bebê. Então, se ele está chorando nesses primeiros dias de vida, bem provável que não seja essa cólica. Nos primeiros dias é mais um desconforto e adaptação. Então, o seu bebê ele precisa entender quais são os momentos que ele precisa mamar, quais são os momentos que ele vai fazer um pouquinho mais de força para ele fazer um cocô, o que é um pum. Então, às vezes, essa força que o bebê faz, que fica puxando as perninhas, é só uma fase de adaptação. Então, não significa que ele está com cólica. A cólica é um choro constante e é todos os dias no mesmo horário e começa só a partir dos 15 dias de vida do bebê. Então, fique calma, acalente o seu bebê nesse momento. Quanto mais nervosa você ficar, mais irritado seu bebê fica e mais ele vai chorar. Então, traga ele para perto de você, aqueça a barriguinha dele se for a cólica. Você pode usar uma bolsinha de água quente, uma bolsinha de ervas, ou até mesmo uma massagem com a sua mão, o calor pele a pele, isso ajuda a acalmar bastante. Os bebês costumam também ter gases, que não necessariamente é vinculado com a cólica, e sim pelas mamadas que não são efetivas, que não faz a vedação da boquinha do bebê, e aí costuma entrar muito ar durante a mamada. Então, uma super dica para você é que se o seu bebê arrotou logo após a mamada, é porque tem alguma coisa, algum ajuste que precisa ser feito nessa pega, porque o arroto ele só acontece quando entra muito ar durante a mamada. Então, esses gases também podem gerar um pouquinho de desconforto para o seu bebê. Também temos a fralda suja do bebê. Às vezes a mãe, toda hora que o bebê chora, ela coloca no peito e ela esquece de olhar a fralda. Mas é muito importante olhar antes e olhar depois de uma mamada. Porque antes da mamada o bebê ele precisa estar limpo para que ele mame tranquilo. E depois da mamada o bebê precisa estar limpo para que ele durma. O que acontece com esses bebês, que a mãe ainda não sabe o porquê que fica chorando, quando dorme depois da mamada, a mãe não quer acordar para trocar. E aí, quando ele acaba adormecendo, e aí tá com cocô, fica gelado o bumbum, e ele acorda por conta do cocô e começa a chorar de novo. E a mãe, ao invés de olhar a fralda, ela coloca no peito. Então aí vira uma bola de neve. Sempre o bebê vai estar chorando e sempre você não vai estar sabendo o que acontece, porque você sempre, a primeira opção é dar o peito, ou é pensar que o bebê está com dor. Depois temos também o calor e o frio. São duas coisas assim que estão bem associadas a um bebê recém-nascido, porque a gente não tem mão para saber se o seu bebê tá com calor ou tá com frio. Uma dica que eu usei pra mim e que assim foi muito preciosa é que se eu estava com frio, meu bebê bem provável que estava também. Se eu estava com calor, também.
O que que acontece com os bebês, ainda mais nessa temperatura do calorzão que a gente tá agora em pleno verão? A gente não pode amamentar o nosso bebê muito agasalhado, porque o bebê ele faz muita força de sucção. Então ele acaba se desgastando muito e ficando com muito calor. Então durante a mamada é sempre uma roupa mais fininha, menos roupa possível, para que o seu bebê consiga não ficar irritado por conta do calor. Pensa você indo na academia, fazendo uma musculação com blusa de moletom e calça de moletom, você não vai conseguir por muito tempo ficar nessa roupa, né? Você vai precisar tirar, porque senão aquilo vai te estressar. É a mesma coisa que acontece com o bebê. Quando que eu sei que o bebê tá com frio? O bebê, ele tem alguns parâmetros que a mãe de primeira viagem geralmente usa, que é a mãozinha roxa e o pezinho roxo. Mas isso a gente não deve levar em consideração. Não é porque a mãozinha do seu bebê tá roxinha que ele tá com frio. Na verdade, isso acontece porque não chega muito fluxo de sangue para fazer a vasodilatação desse membro, então ele não fica muito vermelhinho, coradinho. Então ele sempre vai ficar mais roxinho mesmo e mais frio. O que é o parâmetro de frio do bebê? É sempre o nariz. Então, quando você toca no narizinho do bebê, se ele estiver quentinho, é que tá tranquilo para ele. Se tiver mais geladinho, é que ele tá com frio. Então, a gente precisa sempre ficar atento a isso, porque o frio e o calor também pode gerar um estresse para o seu bebê e ele pode chorar um pouquinho mais. Também temos, às vezes eu falo, as mães não acreditam, os bebês eles ficam entediados, então ele sente tédio, ele fica um pouco irritado por nada. O bebê ele não tem nada pra fazer, então a única coisa que ele vai fazer é mamar, dormir, acordar, trocar fralda, tomar banho. Essas atividades, quando eu chego pra mãe e falo, a gente precisa fazer um pouquinho mais de atividades com o seu bebê, e ela acha que precisa deixar aquele bebê acordado e ficar estimulando para que ele durma depois a noite toda. Na verdade, não. As atividades pro bebê é uma troca de fralda. Então, quando você precisa ter um tempo a mais do seu bebê acordado, você precisa olhar mais vezes a fralda, conversar mais com ele, porque o bebê, quando ele fica num lugar muito silencioso, quando a gente acaba de chegar na maternidade, os bebês se rebelam, né? Então eles começam a chorar e a gente nunca tem o controle. E por que isso acontece? Porque dentro do útero ele ouvia muitos barulhos. É como se ele estivesse numa grande metrópole. E aí, aqui fora, a gente quer que todo mundo fique quieto, que fale baixo. E aí o bebê ele fica sentindo, onde eu tô? Eu estou solto e eu estou sem ouvir nada. Então ele fica um pouco entediado daquela rotina muito sem nada para fazer. Então o bebê ele precisa estar no mesmo ambiente que a gente, ele precisa ouvir a gente conversando com ele, porque na barriga a gente conversava muito, até porque a gente só vivia em função do bebê naquele momento que você estava ali conversando, porque a sua rotina era a mesma, né? E aí quando você vem com o bebê para os braços, você perde a sua vida por um período e começa a se dedicar somente para o bebê. Então a gente fica muito engessada naquilo que a gente precisa fazer, que é dar mamar, trocar fralda, dar banho, fazer dormir. Mamar, fralda, dar banho, fazer dormir. Então a gente esquece um pouco e anula um pouco esse bebê. Então a gente precisa sempre estar ali em contato com o bebê para amenizar esse tédio desse bebê. Então sempre o calor pele a pele, o conforto, trazer ele para você. O colo, gente, não estraga nem o bebê. Então não é porque ele tá no colo que depois ele vai ficar chorando. Então, quando tiver alguém para dar colo, pode dar colo. Não precisa se preocupar com isso. Mas aí, falando nisso, também temos o choro pelo excesso de estimulação, que é quando a gente fica acordando o bebê para que ele possa dormir depois. Ou quando tem muito barulho nos primeiros dias de nascimento, as pessoas costumam se aglomerar para fazer as visitas. Então fica todo mundo falando ao mesmo tempo, e muita gente junto, pessoas que ele não tinha muito afeto, não tinha muito contato nem durante a gestação na barriga da mãe. Então esses barulhos às vezes atormentam. Então nos primeiros dias de vida, o ideal é que as visitas sejam restritas mais para a família, para não deixar a mãe estressada, porque ela tá no momento que ela tá aprendendo ainda a amamentar, e o bebê tá aprendendo a mamar. Então isso pode gerar um pouquinho de conflito com ela mesmo,
E aí ela fica estressada e deixa o bebê estressado também. Então, nesses momentos, as visitas são bem-vindas sim, mas as visitas que não causem muito tumulto. Então, esse excesso de estimulação também, um som muito alto, amamentar com televisão alta, sempre conversando com outras pessoas, tira um pouco a atenção do momento e deixa o bebê um pouco irritado. E aí, ao invés dele dormir logo em seguida de uma mamada, ele vai ficar irritado porque passou o time dele dormir e aí ele começa a chorar novamente. E aí você não vai entender mais nada. Então a gente sempre tem que deixar o bebê, amamentar o bebê, principalmente num ambiente mais calmo. Então se tá a sua casa cheia de visita, se isola por esse período para que esse bebê não tenha um excesso de estimulação e não prejudique tanto o sono quanto não deixe você mais irritada. O sono também é uma coisa que deixa o bebê super irritado. A partir dos primeiros 15 dias de vida, o bebê ele já tem uma rotina de sono e de mamadas. Então, quando passa muito tempo desse sono, ele começa já a ficar mais enjoadinho, porque o bebê ainda não sabe dormir sozinho, então ele vai aprendendo aos poucos. Alguns bebês só conseguem adormecer no peito da mãe. Então, não é fora do comum isso acontecer. E a mãe não tem que tentar fazer o bebê dormir sem o peito, não é isso. Ela tem que... o peito é sempre um estímulo para que ele consiga se desenvolver e aprender aquele momento da sonolência. Então, ele não pode ser vencido pelo cansaço. Chora, 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 chora e depois adormece. Na verdade, você tem que acalentar o bebê para que ele não fique com o sono mais agitado e não passe muito tempo do bebê dormir. Os bebês, até um mês de vida, ele dorme em média de 16 a 18 horas por dia, né, nessas 24 horas. E ele não fica muito mais do que 45 minutos acordado. Então, aquela mãe que quer estender mais o horário dele ficar acordado por conta de uma visita que vai chegar, ou por conta do pai que tá fora de casa e que quer chegar com o bebê acordado. Então, isso não deve ser feito nesse momento, porque pode gerar um pouquinho de desconforto para o seu bebê. Então, você precisa deixar o seu bebê adormecer no tempo dele. E é claro que com a amamentação, esse tempo pode ser um pouquinho mais rápido. Não, é super comum, não precisa ficar estressada com isso. Meu bebê só vai dormir no peito. Ele tem o tempo e isso é gradativo. Ele vai aprender a dormir sim. Mas ele precisa se organizar com os sentimentos, com o sono, saber qual que é a hora que ele precisa sugar. Então a gente não pode exigir muito desse bebezinho recém-nascido nesses primeiros dias de vida. Então é sempre aos poucos, né? Pra gente já tá difícil, imagine pro bebê, que acabou de nascer e precisa descobrir o nosso universo, né? Então, isso deixa um pouquinho mais o bebê irritado. E uma outra coisa também que deixa o bebê assim fora de si é o que eu já falei no comecinho, que é a irritabilidade materna. Então, se você está fora do controle, se você está irritada, o seu bebê vai ficar irritado. Se você está chorando, o seu bebê vai ficar chorando. Então, não é um problema você expressar esses sentimentos. O problema é você não conseguir controlar no momento mais importante para o seu bebê, que é quando você precisa passar a segurança para o seu bebê. Então, se você está nesses momentos de descontrole, porque é totalmente normal nesse pós-parto, nesse início de pós-parto, porque a gente tem uma vida, uma privação da nossa vida e os hormônios estão à flor da pele, então a gente precisa começar a aprender qual é as necessidades do nosso bebê, começar a desenvolver a nossa nova família, né, nossa construção familiar. Então é muita coisa pra gente conseguir pesar e balancear nesse momento. Então pode ser que você fique um pouquinho mais triste nesse começo, ou um pouquinho mais feliz, hora triste, hora feliz, na mesma hora que tá triste já tá feliz de novo. Então isso é super normal. E se você estiver saindo do controle, passa o seu bebê para alguém, tome um banho, relaxa, depois você volta para o seu bebê. Lembrando que o colo não estraga, então calor pele a pele é muito importante para o seu bebê nesse momento. Então, essa a minha dica para que você entenda melhor o seu bebê, entenda o choro do seu bebê. Você precisa observar o seu bebê. Só assim você vai conseguir identificar qual é a necessidade do seu bebê. Um bebê ele não vem com manual de instrução, e mesmo que viesse, eu acho que a gente não daria conta de ler.
nenhum bebê é igual a nenhum bebê, nenhuma mãe é igual a nenhuma mãe. Então não se cobre, apenas curta esse momento. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!